Salve Brasil, Rolezica, o rolezão da massa aqui agora pra vocês, mais uma edição caprichada, feita com todo o carinho e com todo o coração do mundo, por este que vos fala, Bolívia Zica, Rolezica, rolezão da massa, hoje aonde? Hoje a gente vai pra Londres e aqui no estúdio eu tô com ele, o rapaz que já morou em Londres, VJ, Gastão Moreira. E aí, Gastão, prazer te receber aqui depois de ir lá no Casar Gastão agora, mais uma vez juntos aqui, Gastão. É um prazer, né, meu velho? Muito obrigado pelo convite, sempre bom falar sobre cidades, rock, futebol e tudo mais, né? E, aliás, Gastão, eu lembro do Johnny Monster vendendo discos na lojinha que eu comprava disco e comprava CD, que era Disconcert, ali em cima do Rob Lanches. Você frequentou a Disconcert, é um clássico, né? Fez agora 30 anos a loja, né? Fez 30 anos e assim como a MTV está fazendo 30 anos e eu comprava minhas coisas na Disconcert, os discos, CD, vinil, e era o Johnny Monster que me atendia, Gastão. Meu irmãozinho, cara. Johnny é meu irmão, era o baixista da banda, eu era o guitarrista do Hippie Monsters. Esse é um cara muito atuante, é um músico que eu respeito muito, um excelente ser humano, velho. Inclusive o Johnny tá gravando o disco solo dele no Carlão, no Aurora, que foi o meu amigo que eu trouxe aqui pra falar de Hamburgo no primeiro episódio. Olha como a vida vai ligando os pontos aleatórios, que na verdade não são nada aleatórios. Porra, Gastão, eu tava falando pra você, eu falei no Casar Gastão, né, que eu cresci vendo Fúria Metal. Não podia imaginar que o dia ia ter também um podcast e ter a sua presença aqui pra gente falar de Londres, dos seus rolês por Londres, que você morou lá, e também dos shows que você foi, de histórias e tal, e de música, futebol, enfim, você era novinho quando você morou em Londres, né? Foi antes da MTV, cara. Aliás, eu acho que Londres preparou minha alma ali pra entrar na MTV. Eu morava lá, eu voltei pro casamento da minha irmã, tinha emprego, tinha tudo lá em Londres, ia ficar aqui 2 semanas só pro casamento e ia voltar, e foi justamente na semana que eu voltei que eu ouvi falar sobre os testes da MTV. Então foi uma coincidência absurda, cara, mas foi graças a Londres que eu fui encarar, porque senão eu não teria ido fazer o teste. Mas eu tava tão à vontade, sabe? Tinha vontade de ir lá, tinha ido um monte de show, tava sossegado, cara. Daí eu me senti disposto e deu certo. No começo tinha uma vergonhinha assim, ou você já chegou com o pé na porta? Cara, eu sou tímido, velho. Eu via meus colegas, Astrid, por exemplo, aquela pessoa que chegava nos lugares, gente, cheguei. Eu era o oposto, meu. Sabe, que eu esperava que ninguém olhasse, sabe? Me identifico. Puta, é timidez mesmo, não é frescura. Tem gente que leva mal, né? Tem gente que está fazendo tipo... Antipático, blasé. Né? Nada, cara, é timidez mesmo. Mas então a cidade de Londres ajudou a moldar o seu caráter, Gastão Moreira? Ajudou total, e foi a minha saída, foi o meu antídoto. Eu fazia direito, no 2º ano eu já saquei que eu seria um advogado infeliz. Num dia, num rolê assim, eu falei, cara, já sei, eu vou viajar, vou morar fora. Daí escolhi e falei, Londres, lógico, uma cidade que é o berço musical, cultural do mundo, vou pra lá. Daí eu aguentei os outros 3 anos da faculdade numa boa, quer dizer, Londres serviu como um antídoto pra isso, né? E foi uma das melhores experiências da minha vida, porque ali era aquele papo, né, meu? Ali você tá sozinho, tá doente, vai comprar remédio, tá sem dinheiro, vai trabalhar, se vira, né, cara? E pra mim foi uma escola que eu não quis fazer exército, né, que eu era contra fazer exército, pra mim foi o meu exército. Exato. Formou uma casca em Gastão Moreira, a cidade de Londres. Pra mim foi um pouco depois, eu fui pra Barcelona, porque eu pensei em Londres e eu falei, eu tô numa fase que se eu for pra Londres eu vou a óbito. Então, melhor eu ir para uma cidade que tem o mar, que tem a praia, mesmo que seja uma praia artificial, né? Que a praia de Barcelona foi feita ali para as Olimpíadas, a areia que puseram ali e tudo mais, mas é uma praia, né? E tem outro clima de Londres, a gente vai falar do clima de Londres aqui também, que no inverno também é muito severo, não só a questão da temperatura e da chuva, mas também do escuro, né? 2 da tarde já tá tudo escuro e as pessoas ficam mais deprimidas, né, Gastão? Você passou esse período lá também? Passei, foi um período que eu trabalhei na noite. Eu trabalhava das 8 às 8, das 8 da noite às 8 da manhã era tétrico, porque quando eu voltava pra casa tava... Ai, cara, foi uma fase difícil. Era um frio de doer também, né? Um frio úmido, gelado, né, cara? Por isso que o inglês é meio mal-humorado mesmo, não dá outra, né? Exato. E é o seguinte, ó, vocês podem ir no Instagram lá, Rolezica_podcast, seguir a gente, logicamente, pra ver também fotos sobre esses nossos rolês. Então tem ali, como que chama aqueles negocinho ali embaixo, que fica destaques do Instagram. Vai ter sempre uma pastinha ali com fotos nossas aqui dos lugares que a gente tá falando aqui. Então já tem de Hamburgo aí, Londres também terá a sua pastinha lá no nosso Instagram. Gastão, você ouve assim bandas novas, você procura ainda pesquisar bandas novas, eu queria saber se tem alguma banda de Londres nova que você indicaria.
Olha, cara, tem algumas bandas de Londres, é sempre difícil essa pergunta, porque tem muitas bandas que vão pra Londres, né? Eu pesquisei outro dia, por exemplo, uma banda chamada Electric Soft Parade, que é uma banda de Londres, é um duo, são 2 irmãos, só que eles começaram no começo dos anos 2000 e eles voltaram agora. Então eu tava pesquisando, é um duo que vale a pena uma menção honrosa aqui, que eles lançaram um disco agora em 2020. Mas Londres é o berço que nem Los Angeles foi, que nem Nova York também. As bandas acabam indo pra lá, né? Por interesses de shows, é um lugar fértil, né? Casas noturnas, onde tudo acontece, onde as pessoas realmente procuram coisas novas, né? Acho que é uma tradição do inglês também, essa coisa do pub. Ele gosta de sair e o que estiver tocando ele tenta apreciar, saca? Isso eu percebi, assim, não é um público muito resistente, como já vi o público americano, o público argentino, o público brasileiro, que vê uma banda que não gosta muito abrindo a outra que ele gosta. Já cancela. Já cancela, já vai, joga cerveja. Lá não tem disso não, cara. Eu vi as pessoas, se não tá afim de ver, o cara simplesmente se retirava, né? Sim, e tem uma banda britânica que acho que não é de Londres, se chama Idols, que o pessoal tá ouvindo muito hoje em dia, mas não é de Londres. Então, cara, pelo sotaque ali dele, porque é bem falado, né? Aquele som nervoso. Idols é um dos melhores exemplos do som de hoje em dia, que é uma banda nervosa, vem naquela tradição do The Fall, né? Do Fall, tem algumas bandas nesse sentido, aquela coisa, a palavra é muito forte, né? Tem uma outra que chama Sleaford Mods também, que é lá de Manchester, que também é a mesma coisa, cara. É só uma base de DJ e o cara cantando aquelas letras poderosas. Eu gosto bastante, cara. Demais, mano. E Londres foi a primeira cidade que eu visitei quando eu fui pra esse rolê em Barcelona sozinho, pra morar sozinho. Foi a primeira cidade que eu visitei. Pegava lá um Ryanair ou como chamava? O EasyJet, que tinha 30 euros, você ia e voltava pra Londres, passagem baratinha. Eu fui sozinho pra Londres no inverno, chovendo, e nessa coisa de 2 da tarde já tá tudo escuro. E eu saí à noite, na época que eu ouvia música eletrônica também, eu ouvia drum and bass, que eu ia lá no Love ver o Mark tocar, né? Nessa época, inclusive, a MTV também tava bombando nessa época, e eu comecei a ouvir muita música eletrônica. Você chegou a ouvir alguma coisa de música eletrônica nessa época, aí em rave, essas coisas, Gastão, ou não? Cara, eu cheguei em uma rave lá, que eu sei lá, acabei conhecendo os ingleses, eles foi num... Squat. Não era nem o squat, acho que era aquelas warehouses, saca? Uma casa meio abandonada, que parecia um depósito gigante. Eu fui numa dessas festas em 89, né? Quer dizer, faz tempo. Depois eu também fui. Aí eu fui com uma turma lá, eu tinha uma namorada inglesa na época, a gente foi no Heaven, que era uma casa gay, mas que na verdade tinha uma balada lá uma vez por semana, que era uma coisa de música eletrônica. Eu fui. Você foi também? Fui na Heaven também. Tá vendo, cara? Ela era no centro de Londres. Eu vou te falar assim... Piccadilly, onde que era? Eu acho que era por ali, era no centro. Eu lembro que era no centro. Mas a minha sensação com a música eletrônica era uma coisa que eu assistia de fora. Eu nunca me vi integrado. É engraçado, né? Eu gosto, tenho vários discos, fui em alguns shows, mas eu nunca me vi parte daquilo, como rocker. Sim, eu procurava ver os DJs que eu ouvia de drum and bass, Ronnie Size, Brian G, não sei o que. Eu cheguei lá, peguei a Mix Mega, aquela revistinha, eu saí de casa, eu tava na casa de uma irmã do meu amigo. Quando eu ia sair de casa 11 da noite pra pegar o último metrô, com, sei lá, 0 grau, chovendo, sozinho, eles iam falar, você jura que você vai sair agora? E eu ia na balada sozinho, gastando. E ainda levava uma câmera, fiz fotos de todos os caras lá. E também é engraçado que Londres, assim, na imigração já é um país que já te fazem um inquérito ali, né? Cara, eu lembro disso, aliás, uma coisa que me marcou, eu fui em 89. 89 era um pouco diferente. O cara que me recebeu a primeira vez em Londres, na alfândega, ele tinha os 2 braços tatuados e o cara tinha uns 18 piercings, cara. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, porque aqui eu tinha um brinco, todo mundo me encheu, era brinco, não era nem piercing. Daí eu percebi assim, daí eu entrei no metrô, indo pra onde eu tava, no primeiro dia em Londres, tinha uma senhorinha bem tipicamente inglesa, parecendo a Margaret Thatcher, ao lado de uma punk com cabelo azul. E as duas, uma sentada do lado da outra ali, numa boa, convivendo em harmonia. Sim. É uma aula, né, cara? Pra mim foi uma aula de convivência com pessoas... Diferentes, exatamente, sim, cara. Incrível. E onde tem muita gente diferente é Camden Town, né? Que é uma região que tem muitas lojas. E é louco porque tem uns canaizinhos ali do lado. E você entra numa lojinha, daqui a pouco nessa lojinha tem uma portinha. Se você abre aquela porta, tá rolando show de uma banda que tem meia dúzia de louco drogado no sofá. E aí você passa por esse show, você abre outra portinha, tem uma galera sentada no chão, fumando assim do lado de um canalzinho. É uma loucura, é um labirinto que você vai entrando e vai descobrindo novos ambientes, Gastão. E é verdade, cara, ele foi virando um ponto turístico. Eu, por exemplo, quando eu fui lá em 89 era uma coisa,
muito fértil, tinha muito punk, muito pós-punk, sabe, muitos shows. Quando eu voltei lá, depois em 97 já estava um pouquinho mais decadente, mas ainda continuava. E depois eu voltei em 2012, eu achei um pouco... Não sei, tava diferente, cara. Tava um pouco mais esvaziado. Não sei se foi uma fase. Talvez tenha passado o hype daquela, mas era um lugar importantíssimo. Metade dos shows que eu fui foram lá. Exato. Ou ali perto, né? Só um negócio que você falou de Londres. Eu fui em 97 num show de música eletrônica que marcou muito, que foi o Prodigy, e quem abriu foi o Daft Punk. Ah, maravilhoso. Então, também, quer dizer, né? foi uma experiência que eu tive ali que foi sensacional. Foi em 97, cara. Foi depois quando eu voltei. Sensacional. Eu já vi os dois também aqui no Brasil, né? Que teve em grandes festivais de música eletrônica, os dois shows, né? O Daft Punk eu vi acho que no Rio junto com o festival que tinha o Beast Boys também, não sei se era o Team Festival, e o Daft Punk tocou. O outro que você falou, o Prodigy. O Prodigy teve aqui em São Paulo também. Mas em Cannes era o bairro também, que essa coisa de bairros, né? Às vezes os bairros são decadentes, de repente hypam o bairro, ele volta a ser uma coisa efervescente, né? Começam a abrir balada, bar nesse bairro e de repente ele volta a ser decadente de novo, é coisa de fase. Eu acho que Cannes passou por isso e é também a residência da Amy Winehouse. Também, né, cara? Ela tava direto ali dando rolê por lá. A última vez que eu fui, eu até fiquei procurando pra ver se eu não trombava a Amy. Quando que você foi a última vez? Faz tempo já, não? Não me pergunte anos e datas, Gastão, porque eu não tenho noção, na minha cabeça já embaralhou tudo. Eu não sei mais nada. E no Portobello Market, você chegou aí? Cheguei aí também, dei um rolezinho por lá. Tinha os discos lá? Cara, eu cheguei aí em umas feiras de disco, eu ficava doente, né? Assim, eu fui muito nas lojas lá na Oxford, ali no centro, na Tower, quando tinha ali em Piccadilly, que era uma... Não lembro nem se era Tower, não era Tower mesmo, ou a H&M, não lembro. Era uma loja gigante que eu ficava ali só babando porque eu não tinha dinheiro, né, cara? Esses rolês de disco, assim, era uma das coisas que eu mais fiz, eu acho que em Londres, era trabalhar, ver disco, porque eu não podia comprar, né? Principalmente que eu tava viajando de mochila, não dava pra ficar comprando LP. Sim. Mas era o meu maior passatempo, eram shows e casas de disco, cara. Umas lojas, porque as lojas lá em Londres, principalmente, são os ambientes, né, que são diferenciados mesmo. Você entra lá, você tá num outro mundo, né? Parece ser... Entrou numa bolha do tempo ali, né, cara? Exato, assim, a cidade também é muito bonita, qualquer esquina, assim, eu acho muito bonita de Londres. Só comida, assim, local que não existe nada, esses fish and chips que não me agrada, não é o tipo no da jornal, coisa... Você comeu no jornal ou não? Não. Fish and chips no jornal. Não comi esse aí. Os caras serviam, pegavam uma folha de jornal, enrolavam ali, botavam o peixe com a batata frita. Eu comia muita comida chinesa, porque assim, quem não tem dinheiro em Londres, come mal, né? Então, e come comida chinesa, come kebab... Come nos restaurantes de outras partes do mundo, né? Porque a culinária local também não tem nada de muito interessante, né? Cara, eu lembro que tinha aquela torta de rim. Não não descia. Aquele Yorkshire pudding. Também que é um pudinzinho de pão, assim, que é gostosinho, mas não... Sacou? Não quer dizer nada. O café da manhã ali era tomate com ovo, com bacon, com... Nossa, era um negócio agressivo, né, cara? Igual os Estados Unidos também, que é tipo um almoço mega gorduroso, né? Mas tipo... se eu falar que é ruim, eu tô mentindo também, viu? E o porridge, lembra do porridge, que é aquele mingau de aveia ou não? O mingau? O porridge é um sustento do inglês, eu acho que é isso, cara. É um mingau de aveia gigante que eles tomam sem açúcar aí, que eu achava horroroso. Sem açúcar, com açúcar ainda conseguia tomar. Acho que é isso que faz os caras ir no jogo e querer brigar com todo mundo, né? Pode ser, cara. Ou então é pra segurar depois, fazer uma massa corrida no estômago pra poder pegar na ressaca e beber de novo, porque os caras enxugam demais ali, né? Impressionante. O hair of the dog, né? Que eles falam, né? Que é o drink. Sabe o que é o hair of the dog? Que é o hair of the até o nome de um disco do Nazaré. Hair of the dog é a bebida. Você toma um porre de vodka, você acorda no dia seguinte de ressaca, você toma uma vodka. Exato. É exatamente e isso funciona. que eles falam. E com cerveja e outras bebidas também. Você que tá ouvindo a gente agora, isso é um serviço de utilidade pública. Se você acordar de ressaca, em vez de acordar e tomar uma... tem gente que toma Coca-Cola porque dá aquela refrescância, tem gente que toma, não, vou tomar um café, um leite. Não, você vai e toma outra cerveja em cima, que o negócio sara na hora, né, Gastão? Tem gente que funciona. Você falou de shows, Gastão. Qual o show mais louco que você foi em Londres? E qual é o que você foi e que você ficou decepcionado? Você falou, pô, eu esperava mais desse show. Puta, o primeiro show que eu fui foi Killing Joke, e eu associo a um momento excelente, porque eu entrei no pogo, fui carregado até o palco, sabe aquelas coisas flutuando, Sim. Tudo tava difícil ali, emprego e tal. Depois desse show, eu arrumei emprego no dia seguinte, as coisas melhoraram. Então, Killing Joke pra mim... Você expurgou as energias negativas nesse show. Foi, Gastão. velho. Foi, meu. Eu saí de lá com a alma lavada, no dia seguinte tudo melhorou. E o outro show que eu poderia citar dentre os que eu vi, cara, foi o The Who, né? The Who. Porque The Who era uma banda que eu via desde pequeno. Sim. E foi o show que eu chorei. Foi um Chorou? show que eu não consegui parar. Eu fui 3 vezes no The Who, 2 vezes eu não parei de chorar, de gente vir falar comigo e ficar com pena até de falar, ô, meu,
Saca? Dá um abraço aí. Os caras olham e falam, tadinho, olha como ele tá debulhando de chorar. Mas tipo isso, juro, até no metrô, cara, com aquele olho inchado assim. Sim. Então esse foi um show que ainda tinha o John Entwistle, né, o baixista que infelizmente morreu, eu consegui vê-lo ao vivo. Esse show Lá pra em mim, Londres. lá em Onde Londres, foi, você lembra? Foi no Wembley Arena. No Wembley. E eu tava num lugar longe, aí brasileiro, né? Eu vi ali que tinha uma passagenzinha pra pista, tinha só um senhorzinho mais velho, tadinho, eu fiquei com pena dele. Ele vacilou uma hora, eu entrei, assisti da terceira fileira, cara. Aí sim. Rezando pra ninguém chegar. Bem Brasilzão. Bem Brasilzão. Esse eu tive que fazer isso, não teve jeito. E o decepcionante? Ai, cara, teve algum... Eu vi o The Cult ali, que foi uma banda que quando eu entrevistei, eu adorava o The Cult. Foi um show meio... Não sei. Foi devagar? Eles não estavam bem, cara. Às vezes é o dia, né? É o dia, esse que é o Acontece problema, com né? todo mundo. Às vezes o cara não tá bem ali, a coisa desanda. E um show que eu fui... que eu vi decepcionante, mas não no sentido de um show ruim. Eu fui ver o Jesus and Mary Chain. Jesus and Mary Chain. No Brixton Academy, que é um lugar que era Brixton um Academy, clássico. Tem até um disco do Faith No More lá ao vivo. Ao vivo no Brixton Academy, exatamente. Aquele lugar, cara, depois foi comprado pra igreja, não sei o quê. O show durou meia hora, porque eles simplesmente tocaram meia hora e foram embora. Tava ótimo, não teve nenhum problema, então eu fiquei, pô, saca, né? Eu querendo ver a banda meia hora, pra quem ama a banda, é muito pouco. Mas, ô Gastão, você falou do The Who, que é uma banda londrina. Eu vou citar algumas bandas aqui londrinas, só as mais picas, só as gigantescas, e eu vou te botar numa enrascada de eleger as suas 3 melhores, em ordem de 1, 2, 3, pode ser? Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, The Clash, The Who e Pink Floyd. Porra. Porra. Coisa bonita, né? Pink Floyd não é Londres, né? Pink Floyd é mais Cambridge, né? É? Os caras depois... porque a maioria dessas bandas que eu te falei começavam em outro lugar e acabavam migrando pra Londres. Metade do Led Zeppelin era de Birmingham, né? O Robert Plant mas, e o John tipo, mas acaba ficando em Londres. Londres, Fica né? baseado em Londres. Quer ver? Dessas aí, cara, talvez pela importância na minha vida, Queen... Não, primeiro The Who, segundo Queen, terceiro Led, vai. Você foi bem, então. Apesar de amar Stones e amar Pink Floyd, é uma a escolha de Sofia, né? É difícil, né, cara? Sim, São bandas que você ama. Eu achei que você ia demorar mais pra você poder falar, mas você me fudeu aqui. Como que eu vou escolher 3 e ainda falar qual que é a primeira? Eu odeio fazer isso. Eu faço com os outros, mas eu odeio que façam comigo. Quando me pedem pra eleger, eu tenho uma dificuldade absurda, Gastão. Por isso que eu faço com os outros, porque eu não gosto pra... É que eu falei do The Who, cara, sabe? O The Who é uma escolha óbvia pra mim, porque eu contei até pra Bia outro dia. Foi uma banda que quando eu ouvi, eu me senti parte do mundo. Sabe, eu ouvi o disco, daí eu contei pra um amigo meu mais velho, eu falei, pô, nossa, eu adorei uma banda que chama The Who. Ele falou, pô, os caras têm milhões de fãs no mundo. Eu me senti inserido no mundo, cara. Eu falei, nossa, eu sou parte disso, então eu também sou um fã da banda. E eu era muito moleque, então é uma banda que eu vou ter sempre pra sempre. E o Queen foi o primeiro show que eu vi aqui no 81 no Brasil, né? Sim, maravilhoso. Então é impossível não falar deles. Exato, você falou de metade do Led ser de Birmingham, que também é a terra do Black Sabbath. Yeah! Maravilhoso. E aí... Que, aliás, tem um time que eles torcem muito, que é o Aston Villa, né? Aston Villa, então, mas assim, infelizmente eu nunca estive em Birmingham e não posso fazer. Agora é o programa que eu já fui pra Londres, que eu já fui 4 vezes pra Londres. Eu vou te contar umas fitinhas minhas também em Londres. Essa coisa de eu sair na balada sozinho, Gastão, eu fiquei meio impressionado, porque aqui era uma época que você não saía de casa antes da meia-noite pra ir pra balada. Hoje em dia o pessoal sai cedo, tem festa de una, festa de tarde, começo de tarde. Naquela época que eu saía, que eu era molecote, era 1 da manhã você ia pra night. Né? Durava pouco, era uma burrice, na verdade. E eu fui pra Londres e 2 da manhã, pô, acende a luz e manda todo mundo embora. Eu falei, e agora que eu tô loucão aqui, eu vou pra onde sozinho, frio em Londres? Fui pro ponto esperar o night bus passar pra ir pra casa, que ainda era longe da estação também. Enfim, é uma coisa que eu lembro na hora que a balada acabava às 2. Só que eu fui num lugar muito legal, que era um After Hours Rockabilly, Gastão, lá em Hackney. Eu fiquei em Hackney, que é o bairro mais violento de Londres, né? É o bairro onde tem umas tretas ali, assalto, as facadas e não sei o quê. E esse lugar chamava The Old Axe. Era um bar de strip, então tinha os polidenses e tal, que tinha uns tiozão inglês bêbado lá, vendo as mulheres dançar e tal, aquele som. Chegava 2 da manhã, chegavam os malucos rockabilly, topetão, aquela roupa de rockabilly, com vinil, só tocava vinil de rockabilly. Olha que louco essa virada às 2 da manhã. Maravilhoso, né? Na mesma casa ainda, né, cara? Na mesma casa, mano. E essa primeira vez, a segunda vez que eu fui pra Londres, eu fui pro Reading Festival 2008. Você foi também? Fui em 89. Então, eu fui no de 2008, que eu queria ver 2 bandas que não tinham vindo pro Brasil, que era o Rage Against the Machine e o Queens of Stone Age. E 1 ou 2 anos depois, eles vieram os 2. E daí eu tive que ver no Brasil. Mas sabe aquela coisa, eu vou pra gringa, que eu não sei quando eles vão vir pra cá. E aí, eu comprei a passagem
Daí eu fui ver os shows que ia ter em Londres, né? Porque eu comprei a passagem pra sexta-feira, que era o dia que eu saía do trabalho. Quando eu fui ver, eu ia chegar lá no sábado. Na sexta ia ter show do Cramps. E eu perdi o show do Cramps, Gastão, por causa de um dia. Você tem ideia do que isso me dói no coração? E depois disso, isso foi em agosto de 2008, fevereiro, acho que de 2009, que o Lux Interior morreu. Daí eu falei, puta que pariu, eu não vou ver o Cramps. Cara, a gente tem uma coincidência, meu, é absurda. Sério, a gente não combinou isso, cara, mas eu, em 80 e em 90, ia ter um show do Cramps em Amsterdã, eu tava lá, e eu fui embora no dia do show. Puta que Porque eu não consegui cancelar minha passagem, eu nunca vi o Cramps, cara. Putz, você também, então. Juro, no Paradiso, que era uma igreja preta em Amsterdã, ia ser um show espetacular, era um dia. Eu fui embora à tarde, o show ia ser à noite, eu não dói consegui. até hoje. Dói até igual hoje. em mim. Ainda mais hoje em dia, sabendo que o Lux morreu, né? Que nunca mais a gente vai ver o Cramps, cara. Exatamente. Nossa, coincidência, velho, que é um dos shows que eu... Se você perguntasse, pô, qual o show que você lamenta não ter visto? Esse é certamente o show um do deles. Cramps, pelo amor de Deus, cara. E depois eu sei que eu acho que o Barcinski tentou desesperadamente trazer eles pro Brasil, né? E não vieram, E cara. nunca deu certo, né? O Barcinski contou altas histórias sobre eles, né? É que o Lux era um cara, essa montação dele não era montação de palco, ele Permanente. era de rolê. Ele andava assim normalmente, né? Foi buscar o Barça no aeroporto com salto alto, com aquela calça de couro que ele usava, de vinil, sei lá o que de era. vinil, né? Só faltava com aquela tanguinha. Esse né? é true, né? Esse é true, Esse velho. aí tem a moral de entrar num palco com uma sunguinha menor que a do Gabeira, menor que a do Ney Mato Grosso, tamanho PP infantil, de couro, e um tamanco com um salto alto, um sapato de um high heels, assim, um salto de 15 centímetros, Onde é que ele tava? Não sei como é que ele conseguia andar, né, cara? Ficava de 4, engolia o microfone. Engoliu o microfone. Essa é uma banda que a gente tem que recomendar pra quem não conhece, né, cara? É uma banda bem curiosa. Se né? você não conhece, Psycho Billy é excelente. The Cramps também tem. O Cramps também toca muita versão de músicas que já existem, Exatamente. de sons antigos dos anos 50, anos 60 e também composições próprias. Mas assim, o show do Cramps é um que eu queria ter visto. Sabe o que é Cramps, falando em futebol? O que é Get the Cramps? Cramps é tipo a cãibra, cara. É Os cãibra. cãibras. Exato, é cãibra. O logo é uma tremidinha, que é uma tremidinha, é cãibra, verdade. né? E eles iam tocar lá no Charing Cross, no Astoria, eu não fui. Mas pelo menos eu peguei o Reading. A história eu fui em alguns shows. Você foi na história? Foi. Vi Mudhoney. Mudhoney Fiquei incrível. ali na porta no Christian Death, fiquei com medo de entrar. Mudhoney tocou aqui na Barra Funda, eu fui também. Esse eu tava lá também. Na Clash. Na Clash, exatamente. Clash, exatamente. Banda importante. Pra quem não conhecer, também recomendamos o Mudhoney, que é uma das bandas mais importantes de Seattle ali, que ninguém tomou conhecimento, né? Exato. Se você acha que Nirvana é a maior banda de Seattle, primeiro que Alice in Chains já é muito melhor que Nirvana, e eu sei que as pessoas aqui ficam loucas comigo quando eu falo que Nirvana é superestimado, que tem o seu valor histórico e cultural e muito maior do que o seu valor musical. As pessoas ficam enlouquecidas comigo, Gastão. Eu acho o Alice in Chains muito mais desse, que é totalmente diferente, né, a proposta, mas são bandas do mesmo movimento, da mesma cidade, e que as comparações sempre vem, e o Mudhoney é uma das principais bandas do grunge, né? E assim, aquela coisa mais raiz, é uma banda que nunca chegou ao estágio de pop, né, Gastão? Eles eram mais encardidos, né? Era um som mais barulhento, Mais garagento. mais garagento. Acho Gritaria. que, não sei nem se eles queriam também chegar, porque senão eles teriam feito concessões, e eu nunca vi eles fazerem concessões. Não, sempre foi bem de verdade o som dos caras e foda-se. Eu né? acho, cara, é isso aí, meu. E eu fui também num festival lá, que eu tava falando do Iggy the Stooges, é um festival que chama Get Loaded in the Park, que foi lá em Clapham Common, né? E aí tipo um parcão com a tenda eletrônica, também tenda eletrônica também tinha umas coisas boas, tipo Soul Ox, Gossip, Boys Noise, Smile, tinha coisas boas pra quem gosta. Gospel é legal, é Beth Ditto, né? Gospel é legal, exatamente. A Beth que tem essa voz de diva disco, Sensacional, né? cara, ótima banda. E teve o show do Gogol Bordello, que eu acho legal, super interessante. Bom. E depois teve Supergrass, que eu não me interesso muito. Depois teve o Gogol. Você gosta de Supergrass? Gosto. Você acha legal? Acho uma banda Gas Combs ali, o cara tem a manha, tem uns discos muito bons, cara. Então eu vou procurar ouvir mais, porque eu não... É que a primeira música que estourou era uma música meio bobinha, né? Por isso talvez eu tenha um certo preconceito. Causa uma certa má impressão, mas vá ver os outros discos. A culpa da MTV é culpa sua, porque só passava essa porra desse clipe e eu achei que a banda era uma bosta, entendeu, Gastão? A culpa é sua. Tô aqui pra te cobrar. Pode cobrar, cara, porque é uma banda interessante. Eu vi o show deles aqui no Brasil também, quando eles vieram no festival. E foi muito bom, cara.
Pode crer, teve Gogol e depois Iggy and the Stooges. Eu falei assim, pô, fechou do Iggy and the Stooges num festival de tarde, num parque em Londres. É um dos momentos que eu me sinto privilegiado e falo obrigado. E eu vi no Claro que é Rock aqui, que foi maravilhoso. Ele sempre chama todo mundo pra subir no palco. Dessa vez também não foi diferente. Nenhuma das duas vezes eu consegui subir no palco, Gastão. Uma fiquei com preguiça e a outra não consegui chegar perto. Olha, esse talvez seja o cara, eu já fiz bastante entrevista na minha vida, mas eu acho que é o cara que eu mais gostaria de entrevistar. O Iggy. Pegar o Iggy num dia bom, porque ele é meio mal-humorado, mas assim, quando você pega ele no dia bom, ele é um dos melhores entrevistáveis, que nem o Henry Rollins, né? É outro cara também, quando tá num dia bom. Aliás, tá com a camisetinha do Black Flag aqui. Exatamente, cara, falando nisso. É. E aí, você já falou com o Henry Rollins, já falou com vários caras. Teve algum desses, Gastão, de entrevistar esses caras? Porque, mano, eu entrevisto os caras de futebol que eu gosto, mas se eu pegasse uns malucos pica desse do rock, acho que eu ia dar uma tremidinha na base na primeira. Ia falar assim, sabe? Sei lá. Teve alguns malucos desses que você chegou e tava com um friozinho na barriga e visivelmente nervoso pra falar? Tem uns que eu tremi. Aliás, teve uma por telefone até. O Angus, quando eu vi, eu comecei a entrevista, eu não conseguia respirar direito, cara. Isso eu confesso pra você. É foda, né? Eu vou te contar uma por telefone, cara, por incrível que pareça. O Roger Daltrey do The Who. Quando eu liguei pra casa dele, foram chamar ele. A hora que ele atendeu, hi, this is Roger. Cara, eu não conseguia falar, meu. Foi uma sensação. Não interessa ter feito 2.000 entrevistas. Na hora ali eu tô falando com o meu ídolo de infância, cara, sabe? Eu fiquei muito nervoso, velho, muito nervoso. Eu dou mais sorte, eu falei isso pra você também. Eu dou mais sorte porque geralmente quem fala numa banda é um cara mais desenvolto, que tem o que falar. Os jogadores de futebol nem sempre tem o que falar, né, meu? Você tira leite de pedra lá, né, tio? Às vezes sim, às vezes não. Tem uns caras que são mais difíceis, mas tem outros que desenrolam melhor. E você falou de futebol, você chegou aí a algum jogo lá? Pô, eu fui a alguns, cara. Eu vi o Arsenal, alguns jogos, uns 3 ou 4, e Chelsea. Eu morava do lado do campo do Chelsea, eu fui nos 10 jogos ali. Só que o Chelsea, na época, foi segunda divisão, cara. Então era engraçado, porque eram os jogos que os caras iam lá só pra beber e se divertir, mas era uma delícia ficar lá no estádio. Não era o estádio... Stamford Bridge. Era bem uma versão piorada do estádio. Mas eu fui em alguns eu vi Barcelona, eu vi alguns jogos legais ali. Qual jogador estava em campo? Você lembra algum pica que estava jogando aí? Cara, você acredita que eu fui pesquisar isso outro dia? Porque eu vi em 89 e em 90 esses jogos. Eu fui pesquisar o time do Barcelona pra ver o que eu tinha visto. Eu não achei nenhum jogador assim. Nada incrível. Eu falei, porra, cara, não tinha nenhum desses caras que eu achei que eu tivesse visto, mas não vi, não. Exato, não tinha nenhum grande jogador. O Chelsea ainda na segunda, né? Na segunda. Então você foi no Emirates Stadium do Arsenal e foi no estádio do Chelsea antigo. O jogo do Arsenal foi muito legal, foi um jogo grande, eu não lembro se era contra o Queen's Park Rangers, que também é de Londres. Também é de Londres, então era um jogo que você via que tava tenso ali o negócio. Eu tentei simpatizar primeiro com o Arsenal, quando eu queria ter um time em Londres. Sim. Eu vi os Gunners. Né? Os Gunners. Gunners. Com os canhões e tal. Falei, puta, esse, For Those About to Rock, né? Mas daí não, eu simpatizei com o Chelsea mesmo, cara. Maravilhoso, simpatizou com o Chelsea. Só depois que você saiu de lá, que você que era zica, o Chelsea começou a ficar rico, né? Chegou um maluco ali com dinheiro, botou dinheiro no time, o time virou um time grande. E eu fui lá visitar o estádio em 2015 e o cara viu, ele falou, você é brasileiro? Me diz o time que você torce. Eu falei, eu sou corintiano. Ele, oh man, porque já tinha sido a final do Mundial, né? Exato. O Corinthians já tinha ganhado do Chelsea, então o cara daí o cara, pô. E ainda, o Corinthians ainda que tem um nome inglês, né? Exatamente, tem o time lá, né? Corinthians Casuals. Casuals, que é uma camisa horrorosa, né? Eu queria comprar, mas é rosa e marrom. Então, o Corinthians lançou agora uma camisa em homenagem ao Corinthians Casuals, né? Que inspirou o nome do clube, que é nesse tom, é marrom e rosa e tal. Você acha feio? Porque assim, é bem cara de clube inglês, esse azulzinho claro, né? Mas eu adoro a camisa, por exemplo, do West Ham e a do Aston Villa, que são parecidas. Sim. O grenaco azul, eu acho lindo ali. Então, acho que funciona melhor, né, cara? E a gente tá falando do West Ham e o nosso convidado do futebol de hoje aqui, um deles, tá jogando no West Ham e jogou no seu clube de coração, que é o Corinthians, meu querido Gastão Moreira. Sinto falta dele, viu? E, mano, vamos falar um pouco do West Ham antes de chamar o Fabián Balbuena, paraguaio, zagueirão, jogou xerife, jogou no Corinthians, foi campeão brasileiro, bicampeão paulista pelo Corinthians. Começou no Cerro, depois ele jogou no Libertad do Paraguai e agora ele tá lá no West Ham já faz 2 anos, né? Desde 2018. O West Ham, que nos anos 60 e 70 viveu seu auge, né? Com uma Recopa Europeia, 3 Copas da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. Revelou uns caras tipo Lampard, Defoe, Carrick, o Rio Ferdinand, zagueiro também, né? E tem torcedores ilustres, sabe quem? Quem? O Steve Harris é um dos. Chegou a jogar lá nas categorias de base, né? Exatamente. E na verdade, você sabe que o bordão do Iron Maiden, Up the Irons,
foi inspirado no bordão do West Ham, que era Up the Hammers, né? É uma das torcidas mais fanáticas de Londres. Eu trabalhava com os ingleses, os caras que torciam pro West Ham eram os mais casca-grossa. Então, você tava me falando que os malucos eram porradeiros. Você já viu briga de hooligan em bar? Não, mas eu vi uma discussão lá no show do Arsenal, eu vi uma discussão. Quase saiu na mão, mas aí a polícia chega muito rápido, né, cara? Chegou ali em 1 minuto, já tinha parado tudo, a gente ficou meio cabreiro na hora ali. Exato, e o baixista do Iris, Steve Harris, é um dos ilustres fãs do West Ham, e a Rainha Elizabeth também dizem que é torcedora do West Ham, e ela não gosta de falar o time dela. E aí fica no ar se é o West Ham ou se é o Arsenal, mas dizem que ela é torcedora do West Ham desde os anos 60, aí na época que o West Ham ganhou esses títulos, né? A gente vai falar da rivalidade também do West Ham com o Millwall, porque o West Ham tem uma rivalidade com o Chelsea também. Muito forte. Com o Tottenham também, principalmente, né? Mas com o Millwall, que é um clube de segunda e terceira divisão, é pior, porque o Millwall tem a fama de ter torcedores mais violentos ainda do que o do West Ham, meu querido Gastão. Você imagina quando esses clubes se encontraram, né? Porque hoje o West Ham tá na primeira e o Millwall não tá, mas assim, eles da mesma região de trabalhadores de fábrica ali, tem tanto de trabalhadores do porto, como fábrica de geleia, fábrica disso, fábrica daquilo. E aí rolava umas tretas, e parece que a primeira treta que rolou entre esses clubes foi porque um deles não aceitou aderir a uma greve. Oh, interessante, cara, interessante. É muito louco, né? E era uma fábrica de geleia, que foi fundado por trabalhadores de uma fábrica de geleia, o Millwall, né? E eles têm os hooligans antes mesmo do termo hooligan existir, né? Já era porradeira. Imagina. O filme Hooligans lá é a torcida do West Ham, né? Exatamente. Então vamos ver, vamos dar um salve no Balbuena, que tá lá em Londres agora, para saber como que é jogar pelo West Ham e morar lá em Londres. Vamos ligar pro Balbuena aqui. Vamos aqui, ó, tem aquele toquezinho diferente, ó, que é ligação internacional. Conexão La Paz, Londres. E aí, Balbuena, como você tá, mano? Beleza, mano, você? Beleza, cara. E hoje teve treino aí no West Ham? Teve. A gente treina todo dia de manhã. É só o treino por dia, né? Mais tempo livre, assim, né? Porque acorda cedo, treina, já meio-dia já tá liberado. Pode crer, Balbuena. O Badawi do CPM, que é uma banda que você curte, colou aí, né? Trocou uma ideia com você. Ele me contou que ele foi no jogo do West Ham. Foi no nosso jogo quando ele passou por aqui. Mas eu sei que ele é fanático do West Ham também. É um dos torcedores que sempre tá cobrando ali, às vezes, quando a gente tem um resultado ruim. Mas é um parceirado. Pode crer, então ele é torcedor, ele fica cobrando do Corinthians. Quando você tava no Corinthians, ele cobrava do Corinthians. Agora você tá no West, ele continua te cobrando. Puta, pô, cara chato, ô Balbuena. Fala pra mim, a rivalidade do West Ham maior, hoje em dia é com o Tottenham, que tá também time de primeira divisão? Hoje da Premier League é o Tottenham, mas historicamente é o Millwall, né, que é do mesmo bairro que o West Ham. O derby número 1 para eles, né, o Millwall, mas hoje como o Millwall tá na Championship, né, na Série B do futebol inglês, hoje o clássico maior é contra o Tottenham. Com o Millwall saía porrada pra caralho, é um clássico bem violento, né, as torcidas gostam de se pegar, e o Tottenham outro dia abriu 3-0, os caram foram zoar no Twitter, tomaram um empate, né, Balbuena? Gostoso foi, né? Foi. A gente sofreu, mas foi bom. Os últimos 10 minutos ali foi surreal, na verdade. Foi de filme, assim, né? Com aquele golaço do Lanzini também, que coroou o empate para nós, né? De estar perdendo 3-0. Fazer o empate nos últimos 10 minutos é foda. E mais ainda contra um time bom, né? Que hoje o Tottenham tem um time bom, de qualidade. A gente conseguiu resgatar assim, um ponto ali de visita para poder continuar na nossa pegada, né? Acho que estamos num momento muito bom. Os últimos 3 jogos a gente teve 2 jogos fora e a gente conseguiu fazer 7 pontos, que é um bom resultado para a gente continuar firme na nossa luta na Premier League. Maravilhoso, Fabiano Balbuena, eu queria te agradecer aqui a sua presença, foi demais, a gente tinha até falado desse clássico aí contra o Millwall aqui também antes, eu e o Gastão aqui, então eu te mando um abraço e é o seguinte, quando eu for pra Londres eu quero ir no jogo do West Ham e no show de rock junto com você, beleza? O jogo do West Ham vai por minha conta, o jogo de rock vai na sua conta. Demorou, e aí você pode tomar quantos pints você quiser que eu te pago, tá bom? Beleza. Valeu, mano, um abraço pra você, boa sorte aí. Valeu, é nóis, abraço. Abraço.
Seu Balbuena, você tá com saudade dele na zaga do Corinthians? Ele e o Gil ali formariam uma bela zaga, não, Gastão? Era o sonho, né? Atualmente ainda... com Marlon, né? Tá meio difícil ali. Né? Exato, isso, o Gastão, eu tive problemas aí em Londres, eu tomei um enquadro, nessa final da Champions que foi em Cardiff, a gente passou em Londres também, né? E aí a gente foi pra Londres, de Londres a gente pegou um trenzinho pra Cardiff, que é País de Gales, é pertinho, E aí eu tava gravando uma parada com a bola na frente daquela ponte do Big Ben, né? E tava com essa máscara, e tinha rolado um atentado, aquele que veio um carro horroroso, atropelou pessoas na ponte e tal. Então a polícia, sei lá, toda a inteligência, Scotland Yard, tava tudo ligado, né? E apareceu um cara de máscara ali na frente, parou a ponte, Gastão. Um enquadro com não sei quantos polícia paisana, aí começou a chegar os polícia mesmo, aí parou o trânsito, todos os turistas, todo mundo tava passando, ficou olhando. Aí eu continuei falando com o cara de máscara e falando, não, eu sou o personagem, é um canal do YouTube. Aí eu mostrei o Instagram, tive que mostrar, ficou lá, o cara pegou nosso passaporte, foi ver, puxar a capivara, tava tudo bem. No final de tudo, o cara começou a bater uma embaixadinha com a gente, policial, na frente do Big Ben. Não me surpreende, porque assim, quando eu tava lá em 89, já tinha essa noia com mala abandonada em estação, não ficava um minuto uma bala no chão, já chegava a polícia, quer dizer, em 89, antes dos atentados, antes de, né, do 11 de setembro, Sim. Então eu imagino que só tenha piorado mesmo nesse sentido, né, infelizmente, né, cara? Exatamente, e assim, e a outra vez que eu estive lá em Londres também, foi a primeira vez que eu viajei pelo Desimpedidos, que a gente teve uma série de amistosos ali, teve um amistoso em Londres e um em Paris, e aí em Paris eu perdi a credencial da CBF, que eu fui fazer uma piadinha que qualquer um poderia ter aquela credencial, porque eu tava com ela, a CBF tesourou, pegou a credencial de volta, deu a maior merda do mundo. Aí a gente tava em Londres, o produtor ficou sabendo que o José Aldo tava lá, conseguiu uma entrevista com o José Aldo do UFC. Aí os caras falaram, não tem a ver com o seu programa porque é futebol, mas aproveita que o José Aldo tá aqui, a gente foi. Lá no centro de Londres tinha um hotelzão luxuoso e tava o José Aldo. Lá a gente marcou, os caras, sobe aqui. A gente armou, era um cenário de filme eles deram aquela cobertura que é onde se grava coisas do hotel e tal. Então era um quarto mega chique, a gente fez um puta de um cenário. O meio Wes Anderson, assim, tudo com coisas equilibradas, pensando na paleta de cores, que eram 1000 opções de decoração dentro do quarto. Ficou me esperando e o José Aldo mandou avisar que ele tava com sono e não ia mais dar entrevista. E a gente foi embora. Aconteceu isso. José Aldo, eu quero tirar essa diferença com você em cima do octógono. O que você acha, Gastão? Acho meio roubado, hein? Melhor não, né? Melhor não. Né? Melhor não. Muito bem, ó, vamos ligar agora pro André Santos, que jogou no Arsenal rapidinho, e perguntar se ele tem alguma história da época de Londres. André Santos, lateral esquerdo, seleção brasileira, Arsenal, Fenerbahçe, Corinthians, Figueirense, Flamengo. Alô? Salve, André! Fala, Bolívia, tudo bem? Beleza, e você, mano? Onde você tá? Tá na praia, no restaurante? Na verdade, eu tô aqui, que a gente tá fazendo a gestão do Clube Metropolitano, nós estamos num amistoso aqui. Você vai falar comigo jogando na lateral esquerda, André? Então, na hora de voltar, na hora que você subiu pra cruzar, você vai ter que pegar um Uber pra voltar, André. Nada muda enquanto eu tava jogando, né? Era assim. Maravilhoso. Ô, André, eu queria saber da sua época de Londres, da época do Arsenal, mano. Você separou alguma história louca envolvendo a cidade de Londres ou da época que você trabalhou, que você jogou aí? Lá, né? Primeiramente, jogar no Arsenal foi uma experiência enorme, né? Morar em Londres. Pra mim foi um momento muito especial, até porque meu filho também nasceu lá. E, poxa, é claro que a gente tem algumas histórias, né, engraçadas. Mas vou te contar uma aí, rapidinho. Conta uma aí. Tô preparado. Tem o Thierry Henry, o Arsène Wenger, tem algum figurão envolvido ou só você mesmo? Não. Na verdade tem um pouquinho do Wenger, mas foi a estreia do campeonato inglês. Eu tava indo pro treino, 8h30 da manhã. Aí nessa, poxa, eu tinha 3 carros em Londres. E quando eu tava com a Maserati, a polícia sempre me parava. A polícia me parava pra ver se tava tudo certo, documento. Eu acho que não tinha uma cara muito boa. Eles achavam que eu não tinha condições de ter o carro. Aí, beleza, tá indo pro treino 8h30 da manhã. O que aconteceu? Tinha uma estrada que chamava M25. Era pra ir até o centro de treinamento. E eu sempre pegava essa estrada e dava uma aceleradinha lá. Esse dia, no dia da manhã, um dia antes da estreia do campeonato inglês, o que aconteceu?
A polícia me viu entrar no trevo na M25 e começou a me seguir. Só que eu tava ouvindo o som do Belo muito alto no carro. E eu comecei a acelerar. Era 65 milhas o permitido. Eu tava 98, 95 milhas. Que são quantos quilômetros? Eu comecei a acelerar e trocava. E são... isso é 130, 140 km por hora, até mais. E eu comecei a acelerar e passar os carros. Lá tem que andar pela direita, só pode ultrapassar pela direita. Sim. E eu comecei a ultrapassar pela esquerda, direita, e o carro da polícia me seguindo por 7 minutos e eu não vi. Chegando perto do centro de treinamento, já veio uma polícia contramão, já me parou, a outra pela rua me parou, a que tava atrás de mim me parou, falou, desce do carro, começaram a me revistar. Meus amigos todos passando, indo pro treino e perguntando, WhatsApp, Santos, o que aconteceu? E eu não falava bem inglês ainda, eu só falava assim, não sou bandido. E passando Van Persie, passando o Walcott, o Wilshere, o Arteta, todo mundo, o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Que a polícia pegou meu carro, levou pro centro de treinamento, do lado do centro de treinamento, e me levaram pra delegacia. Fiquei preso das 9 da manhã até 7 da noite. Você é louco, mano. O Wenger me ligou e falou, André, fica tranquilo, aqui na Inglaterra é assim, a gente tá mandando um advogado, mas quando sair da delegacia, você vai direto pra concentração, que amanhã tem um jogo, você vai jogar a estreia. Eu falei, não, tudo bem, professor, muito obrigado e tal. Mas quando eu fui pra delegacia, entrei, fui preso, tirei foto, e ainda... chorava pra caralho. Eu falei, que merda é essa? Nunca aconteceu isso na minha vida. Acabei sendo preso. E eu acho que foi uma dessas histórias aí. Tive que pagar um advogado. E tudo, graças a Deus que tudo deu certo. Pô, maravilhosa essa história. Mas isso é uma das histórias. Uma das histórias que aconteceu em Londres. E daí o pessoal todo no mundo inteiro me ligando que eu tinha saído na capa do jornal The Sun, da Inglaterra. Pô. Aí meus pais me ligaram, pô, que bonito, hein, André? Saindo na página do jornal, eu achei que você tinha feito um gol, ganhado um título. Não, você foi preso. Que bonito, hein? Que bonito. Mas, André, a história é maravilhosa. Eu acho que eu nunca tinha ouvido, na verdade. Mas é o seguinte, você sabe por que você foi preso? Por quê? Você tava ouvindo o Belo, porra. Será? É lógico, porra. Talvez possa ser isso mesmo. Possa ser verdade. André, mano, maravilhosa a sua história. Obrigado por participar aqui do Rolezica, mano. Te mando um abraço aí. Pode continuar jogando sua pelada e chamando o Uber aí pra voltar pra marcar. Valeu, meu craque. Quando precisar, a gente tá sempre à disposição. É sempre um prazer falar com você. Obrigadão, Bolívia. Tamo junto. Valeu, mano. Abraço. Tchau, tchau. Pô, o áudio do André Santos estava ruim, parecia que ele tá com o dedo na frente, né? Vocês viram aí que o áudio não tava dos melhores, mas a história é muito boa, né, Gastão? Muito boa. Sabe que eu fui preso lá também, né? Você foi preso? Fui por pular o metrô, cara. Ah, e eu fazia isso em Barcelona direto, eu nunca rodei. O meu foi o começo da campanha, que eles estavam agora pegando todo mundo na época, e eu não vi. Daí eu fui lá, fui dar uma de bacana ali, passei a catraca, já vieram 2 caras já... Under arrested, já fiquei lá também naquela... perdi meu emprego. Nossa, foi uma desgraça, cara. Ah, mas então foi não, uma merda uma noite só, mas assim, fiquei lá, meu. Tinha que assinar. Puta, perdi o trampo. Aprendi, custou caro, era 1 libra lá, nossa. Você fala, mas nunca mais vou deixar de pagar o bilhetinho do metrô. Eu aprendi uma lição, velho, ali foi doída, velho. Mas o metrô de lá não é aqueles que tem aquela portinha Isso. que fecha? Eu segui uma pessoa, sacou? Eu vi, e um cara fez do lado também, e também foi preso, cara. É, porque o de Barcelona, na época que eu fui, em 2003, não tinha porra nenhuma, era uma catraquinha igual essas do clube. Você apoiava a mão aqui em cima e fazia... Plum, plum, o cara nem via, eu já tinha uma técnica que eu fazia tão rápido o movimento que era invisível a olho nu. O cara tinha que só na câmera, depois em câmera lenta que ele via. Mas em Paris tem aquelas portas mesmo, que de vidro que elas fecham, né? Não dá pra fazer isso. Ali não dá. A de Londres abria, né? Um portãozinho, daí eu passei atrás de uma pessoa ali na hora, eu fui preso. Gente, essas histórias aqui são coisas que a gente não recomenda, tá? Lógico. A gente não acha bonito, não é coisas que a gente se orgulha, né? Hoje eu dou risada, né? Mas na época eu não ri, não. Exato, e tudo de ruim que acontece ou de ruim que a gente faz, hoje a gente procura dar risada, a gente sabe que na época que não foi legal, né? Vamos terminar aqui hoje o nosso Rolezica, mas antes, vamos dar umas dicas culturais aqui. É porque filmes que foram gravados em Londres, que se passam em Londres, a gente vai lembrar do quê? Todos Sherlock Holmes. Um lobisomem americano em Londres. Lobisomem americano em Londres, esse é um que é um filme maravilhoso, cult, né? John Landis, o cara que dirigiu
o Thriller do Michael Jackson. Exato. Esse filme é um clássico, né? É um clássico. Meio trecheira, mas clássico, né? E tem todos os filmes, o Closer, Match Point, V de Vingança, 007 Skyfall, tem o Discurso do Rei, tem vários filmes. Muito, a lista é muito grande de Londres. Mas eu vou falar de um filme que eu gosto muito do Danny Boyle, que é Extermínio, que depois teve continuações, que tem cenas de uma Londres deserta, assim, que são muito bonitas, né? Foi uma treta, né? Não sei se você sabe isso aí, pra filmar, eles tiveram lá 20 minutos, esvaziaram o centro ali, inacreditável, exatamente, né, cara? como que os caras conseguiram esvaziar o centro de Londres pra fazer aquelas imagens, e o filme é bom, Murphy, é filme né? de zumbi. Filme né? de zumbi é o Cillian Murphy, não é? Aquele o ator que tá sozinho ali. Hello! Exatamente. Hello! Nossa, é demais esse É filme, bom cara. esse filme. As continuações não são tão boas quanto o primeiro. O primeiro eu gostei muito. Né? E tem uma série do Tom Hardy, que inclusive foi uma série que o Tom Hardy escreveu. É uma história, não foi ele que escreveu o roteiro, mas é baseado numa história dele, com o pai dele também, que é Tabu. É uma série que teve só a primeira temporada, vai ter a segunda, a pandemia deu uma zoada, mas vai ter a segunda, que se passa na Londres do começo do século XIX. O Tom Hardy é um cara que sumiu na costa da África, parecia que ele tinha morrido, afogado. Todo mundo pensava isso, mas daí quando o pai dele morre, ele aparece do nada em Londres para reivindicar as coisas do pai, a herança do pai, inclusive uma terra estratégica que ficava assim numa ilha, um pedaço de terra assim, entre Estados Unidos, quase no Canadá, que era muito importante na época para o comércio com toda a Ásia, a China e tudo mais. Eu tenho a treta com a Companhia das Índias, que foi a primeira a empresa, né, na época que tinha muito interesse nisso. E é uma Londres também super sombria, que tá todo mundo fudido, sujeira na rua, uma série mais violenta, assim, mas muito boa também. De Londres, que eu também super indico, Gastão. Boa dica, cara, boa dica. Não conhecia, não assisti Tabu, cara. Tabu, assista que é muito bom. Então é isso, Gastão. Queria te agradecer imensamente por estar aqui hoje. Foi demais ter você aqui. Eu que agradeço, cara. Eu que te agradeço pelo convite, meu. Sempre um prazer, velho. Espero que tenha gostado e o pessoal aí também. E a gente fica por aqui dessa vez, Gastão. Boa sorte pra você lá no Casa Gastão e todos os seus projetos. Tamo junto. É nóis e Brasil. Rolezica de hoje já foi, semana que vem tem mais. E vai lá no nosso Instagram, Rolezica Podcast, segue a gente e tem lá a nossa pastinha com as fotos de Londres. Beleza, Brasil? É nóis. Até semana que vem. Beijo. Tchau.